Você já se perguntou por que se sente sozinha, mesmo existindo mais de 8 bilhões de pessoas no mundo? E se eu te dissesse que muitas das pessoas com quem você sonha se relacionar talvez só consigam permanecer na sua vida quando você se tornar a mulher que elas também gostariam de encontrar? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que o mundo é um espelho, que aquilo que vivemos do lado de fora muitas vezes reflete algo que acreditamos sobre nós mesmas por dentro. E não, isso não significa que somos culpadas por tudo o que nos acontece. Pessoas boas passam por rejeições, abandonos e injustiças. Mas nossas crenças mais profundas influenciam muito mais a forma como vivemos nossos relacionamentos do que imaginamos. Pensa comigo, como se estivéssemos tomando um café juntas. Se no fundo uma mulher acredita que precisa fazer muito para ser amada, ela pode nem perceber, mas começa a agir a partir dessa crença. Tolera atrasos que a machucam, justifica a falta de interesse dos outros, diminui suas necessidades para não incomodar e aceita migalhas porque teme que pedir mais signifique perder tudo. E não fazemos isso de propósito, é automático. Nós nos posicionamos na vida de acordo com a forma como nos enxergamos. Quando acreditamos que nossa presença tem valor, estabelecemos limites com mais facilidade. Mas quando acreditamos que precisamos ser escolhidas a qualquer custo, podemos acabar nos abandonando aos poucos, apenas para permanecer na vida de alguém. Muitas vezes, desejamos pessoas seguras de si, maduras e emocionalmente disponíveis, que nos admirem e respeitem. Mas existe uma pergunta difícil que precisamos fazer. Eu estou sendo essa pessoa para mim mesma? Presta atenção nessa história que vou te contar. Ana é uma mulher inteligente, carinhosa, bonita, trabalha, tem amigos, tem sonhos. E, sinceramente, se você a conhecesse superficialmente, provavelmente pensaria que ela é uma mulher segura. Mas existe uma crença silenciosa que a acompanha desde muito nova. A de que precisa fazer muito para ser escolhida. Talvez porque cresceu sentindo que precisava merecer atenção, talvez porque ouviu críticas demais, talvez porque em algum momento aprendeu que amor era algo que precisava ser conquistado. Então, toda vez que conhece alguém, algo dentro dela entra em ação sem que ela perceba. Ela se torna extremamente disponível, responde às mensagens na hora, reorganiza a própria agenda para encaixar a rotina da outra pessoa, compreende ausências, aceita desculpas repetidas e vai deixando de falar sobre as próprias necessidades, porque tem medo de parecer exigente, difícil ou de acabar afastando alguém. E quando essa pessoa se afasta, em vez de se perguntar: será que ela realmente tinha capacidade emocional para me oferecer o tipo de relação que eu desejo viver? Ana faz o que muitas de nós fazemos. Ela se olha no espelho e procura defeitos. Pensa: o que eu fiz de errado? O que faltou em mim? Será que falei demais? Será que cobrei demais? Será que não sou interessante o suficiente? Percebe como isso é triste? Porque Ana não está escolhendo sofrer. Ela nem percebe que está fazendo isso. Apenas está vivendo a partir de uma história que aprendeu sobre si mesma há muitos anos. A história de que amor precisa ser conquistado, provado, merecido. E quando acreditamos nisso, começamos a aceitar situações que talvez nunca aceitaríamos se acreditássemos, de verdade, que somos dignas de reciprocidade. No fundo, todos nós enxergamos a vida através das histórias que contamos sobre quem somos. Se eu acredito que minha presença tem valor, consigo estabelecer limites com menos culpa. Consigo me afastar de quem não me trata com consideração. Mas, se acredito que sou facilmente substituível, posso acabar fazendo esforço demais para permanecer em lugares onde nunca precisei provar meu valor. E o mais curioso é que ninguém acorda pensando: hoje vou me abandonar para agradar alguém.
Nós simplesmente repetimos padrões antigos, tentando finalmente receber o amor que, em algum momento da nossa história, sentimos que nos faltou. Por isso, uma mulher que deseja alguém que a valorize, mas passa os dias se criticando, que deseja receber atenção, mas vive se colocando em último lugar, que sonha com um relacionamento saudável, mas aceita migalhas por medo da solidão, acaba enviando para si mesma uma mensagem muito dolorosa. Eu quero amor, mas ainda não acredito completamente que mereço recebê-lo. E talvez seja exatamente aí que comece a transformação. Talvez você esteja me ouvindo até aqui e pensando: tudo bem, eu entendi, mas como eu mudo isso? Como eu paro de acreditar que preciso lutar para ser amada? E a resposta que eu gostaria de te dar é que nós não mudamos uma crença apenas repetindo frases bonitas na frente do espelho. Eu sei que muita gente fala sobre afirmações positivas, e elas podem até ajudar em alguns momentos. Mas uma crença profunda geralmente muda quando começamos a viver experiências que mostram para o nosso cérebro que uma nova história é possível. Por isso, a primeira coisa que eu te convidaria a fazer é observar a forma como você se trata ao longo do dia. Parece simples, mas pode revelar muito sobre a relação que você construiu consigo mesma ao longo dos anos. Preste atenção na sua voz interior. Quando você comete um erro, esquece algo importante, recebe uma crítica, é rejeitada por alguém ou percebe que algo não saiu como gostaria. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Você fala consigo mesma da mesma forma que falaria com uma amiga querida? Ou se torna a pessoa mais dura do mundo justamente quando mais precisa de acolhimento? Pensa comigo. Imagine que uma amiga sua perdeu uma oportunidade de emprego. Muito provavelmente você diria algo como: calma, isso não define quem você é. Você é competente, vai aparecer outra oportunidade. Você só está passando por uma fase difícil. Mas quando algo parecido acontece conosco, a conversa costuma ser bem diferente. A gente pensa: eu estrago tudo. Não sou boa o suficiente. Ninguém vai me querer. Sempre dou um jeito de fracassar. E percebe como existe uma diferença enorme entre essas duas formas de falar? Uma coisa é dizer: eu falhei em uma situação. Outra completamente diferente é concluir: eu sou uma fracassada. Na primeira, estamos falando sobre um acontecimento. Na segunda, estamos transformando um momento ruim em uma identidade. E o nosso cérebro presta muita atenção nisso. Quanto mais repetimos frases como não sou boa o suficiente, sou difícil de amar, sempre sou deixada de lado, mas começamos a agir como se essas frases fossem fatos e não apenas pensamentos. Então surge um ciclo. Se eu acredito que sou difícil de amar, talvez aceite qualquer pessoa por medo de perder mais uma vez. Se acredito que sou um peso para os outros, deixo de falar sobre minhas necessidades. Se acredito que não sou interessante o suficiente, começo a me adaptar demais, escondendo partes importantes de quem sou apenas para ser aceita. Por isso, uma prática muito bonita é começar a perceber quando essa voz crítica aparece e perguntar a si mesma: essa voz realmente é minha? Porque muitas vezes ela nem nasceu dentro de nós. Talvez seja a voz de um pai muito exigente, de uma mãe que criticava demais, de colegas que fizeram bullying, de um relacionamento que nos machucou, ou até de uma sociedade que nos ensinou que só seremos dignas de amor quando formos perfeitas. E quando você identificar essa voz, não precisa fingir que acredita imediatamente no contrário. Não precisa olhar para o espelho e repetir 100 vezes que é maravilhosa, se isso ainda não parece verdadeiro para você. Acho que o caminho é muito mais gentil do que isso. É começar a trocar julgamentos por fatos. Em vez de dizer, sou um fracasso, você pode dizer, cometi um erro e posso aprender com ele. Em vez de pensar, ninguém nunca vai me amar,
Talvez possa dizer: estou me sentindo rejeitada agora, mas esse sentimento não define o meu valor. Em vez de concluir, sou insuficiente, pergunte a si mesma: que evidências reais eu tenho de que isso é verdade? E aos poucos, você começa a perceber algo muito bonito. A autoestima não é acordar todos os dias se sentindo maravilhosa, confiante e pronta para conquistar o mundo. A autoestima é construir uma relação consigo mesma baseada em respeito, honestidade e compaixão. É aprender a segurar a própria mão nos dias difíceis, em vez de se abandonar justamente quando mais precisa de apoio. Porque no fim, a voz que você mais escutará durante toda a sua vida será a sua própria. E ela pode continuar sendo a voz que te acusa, te diminui e te faz reviver antigas feridas, ou pode, aos poucos, se tornar o lugar mais seguro para onde você volta quando o mundo lá fora parece difícil demais. Depois existe outra coisa que pode parecer pequena, mas que eu acredito que transforma profundamente a relação que temos conosco. Começar a cumprir pequenas promessas feitas para nós mesmas. E eu digo pequenas mesmo. Se você promete caminhar 3 vezes por semana, caminhe. Se promete ler 10 páginas por dia, leia. Se promete dormir um pouco mais cedo, tente respeitar esse compromisso. Talvez você pense que isso não tenha tanta importância, mas pensa comigo. Como construímos confiança em qualquer relacionamento? Nós confiamos em pessoas que aparecem, que cumprem o que dizem, que fazem o que prometeram fazer, mesmo nas coisas simples. E a relação mais longa que você terá durante toda a sua vida será a relação consigo mesma. O problema é que muitas vezes passamos anos nos decepcionando conosco, sem perceber. Dizemos que vamos começar a academia na segunda-feira e desistimos na quarta. Prometemos que não vamos mais responder àquela pessoa que só aparece quando é conveniente. E acabamos respondendo de novo. Dizemos que vamos descansar, mas aceitamos mais uma tarefa, mais uma responsabilidade, mais uma obrigação. Aos poucos, vamos construindo uma imagem silenciosa sobre quem somos. A imagem de alguém em quem não dá muito para confiar. Alguém que sempre deixa para depois aquilo que é importante para si mesma. E isso pesa mais do que imaginamos. Porque quando você não confia em si, fica difícil acreditar que consegue mudar de vida, estabelecer limites, terminar um relacionamento que te machuca ou escolher algo melhor para você. É como se surgisse uma voz dizendo: você sempre desiste. Você nunca consegue manter nada por muito tempo. Por que agora seria diferente? Por isso eu não estou falando de grandes transformações. Não estou sugerindo que você acorde às 5 da manhã, faça 1 hora de meditação, corra 10 quilômetros e mude completamente sua rotina da noite para o dia. Acho que a verdadeira transformação acontece de uma maneira muito mais gentil e muito mais sustentável. Talvez hoje a sua promessa seja apenas beber mais água. Talvez seja caminhar 10 minutos. Talvez seja guardar o celular 1 hora antes de dormir. Ouvir uma música que você gosta. Ler algumas páginas de um livro ou simplesmente reservar 20 minutos para fazer algo que te faz bem. O mais importante não é o tamanho da promessa. É o fato de você começar a mostrar para si mesma que a sua palavra também tem valor. Porque toda vez que você cumpre um compromisso consigo, por menor que ele pareça, você deixa de apenas pensar que merece amor, respeito e cuidado. E começa a experimentar isso na prática. É como se dissesse para si mesma, sem precisar falar em voz alta: eu me escuto. Eu considero minhas necessidades importantes. Eu não vou continuar me abandonando. Eu posso contar comigo. E é aí que a autoestima começa a nascer de verdade. Não apenas quando colocamos uma roupa bonita, recebemos um elogio ou temos um dia em que nos sentimos confiantes, mas quando percebemos que, nos momentos difíceis,
Não somos mais a primeira pessoa a nos abandonar, a nos criticar ou a desistir de nós mesmas. Aos poucos, vamos construindo a certeza de que estaremos do nosso lado, mesmo quando ninguém estiver vendo, aplaudindo ou reconhecendo o esforço que estamos fazendo. E então, a transformação começa a aparecer quase sem que a gente perceba, porque uma mulher que confia em si mesma já não precisa correr atrás de validação o tempo inteiro. Ela encontrou algo muito valioso dentro de si: a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, ela não vai mais se abandonar. Outra prática que eu considero muito poderosa é aprender a fazer perguntas diferentes para si mesma. Talvez isso pareça algo pequeno, mas a verdade é que as perguntas que fazemos determinam onde colocamos a nossa atenção e, muitas vezes, acabam moldando a história que contamos sobre a nossa própria vida. Pensa em quantas vezes, depois de uma rejeição, de um término, ou até de alguém que simplesmente desapareceu sem explicação, a primeira pergunta que surgiu foi: o que há de errado comigo? Ou por que ninguém gosta de mim? E perceba que essas perguntas já partem do pressuposto de que existe algo defeituoso em você. Colocam você na posição de alguém que está esperando ser aprovada, escolhida ou validada por outra pessoa. O problema é que o nosso cérebro é muito obediente. Quando fazemos uma pergunta, ele começa imediatamente a procurar respostas. Só que ele não procura a verdade. Ele procura evidências que confirmem aquilo em que já acreditamos. Então, se você já carrega a crença de que não é suficiente, ele vai rapidamente apresentar uma lista inteira de justificativas. Talvez eu não seja bonita o bastante. Talvez eu seja carente. Talvez eu fale demais. Talvez eu seja velha demais. Talvez eu seja difícil de amar. E percebe como isso é doloroso? Aos poucos, você deixa de conhecer a outra pessoa e passa a investigar a si mesma, procurando defeitos, enquanto esquece de fazer perguntas igualmente importantes. Por isso, eu gosto muito de propor uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar, por que ninguém me escolhe? Experimente perguntar: eu escolheria alguém que me trata da forma como estou permitindo ser tratada? Porque muitas vezes estamos tão ocupadas tentando sermos desejadas que esquecemos de observar se realmente desejamos a experiência que aquela pessoa está nos proporcionando. Você escolheria alguém que demora dias para responder suas mensagens? Que aparece apenas quando está sozinho? Que faz você passar horas tentando interpretar sinais e adivinhar o que sente? E em vez de perguntar, o que falta em mim? Tente se perguntar: essa pessoa é realmente capaz de oferecer o tipo de amor que eu desejo viver? Porque pode ser que a resposta seja simplesmente incompatibilidade. Talvez ela esteja emocionalmente ferida, talvez não saiba se comunicar, talvez esteja vivendo prioridades completamente diferentes das suas. E isso fala sobre a história dela, não sobre o seu valor. Ao mesmo tempo, acho que existe outra mudança importante: parar de colocar a própria vida em espera. Eu sei que isso não é fácil, porque muitas de nós crescemos acreditando que a felicidade começa quando encontramos a pessoa certa. Então, adiamos viagens, adiamos passeios, deixamos de conhecer lugares, de experimentar coisas novas, de ir ao cinema, de fazer cursos ou até de sentar em uma cafeteria sozinha, porque no fundo, acreditamos que essas experiências só terão sentido quando forem compartilhadas com alguém. E sem perceber, os anos passam e a vida fica em suspenso. Mas a verdade é que a sua vida já está acontecendo. Ela não começará quando alguém chegar. Ela está acontecendo hoje. Talvez exista uma mulher dentro de você querendo aprender a pintar, estudar uma língua nova, fazer trilhas, dançar, cozinhar receitas diferentes, escrever ou simplesmente passar uma tarde tranquila lendo um livro em uma cafeteria
E talvez essa parte tenha ficado esquecida, porque durante muito tempo, toda a sua energia esteve voltada para agradar, ser escolhida, salvar relações ou esperar que alguém viesse preencher um vazio. Quando começamos a investir em experiências que nos fazem sentir vivas, algo muito bonito acontece. Aos poucos, deixamos de nos enxergar apenas como parceiras, mães, filhas ou profissionais e começamos a descobrir quem somos quando ninguém está esperando nada de nós. No começo, pode parecer estranho. Pode dar vergonha sentar sozinha em um café, ir ao cinema desacompanhada ou viajar sem companhia, porque fomos ensinadas a associar a solidão ao fracasso. Mas talvez estar bem na própria companhia seja uma das maiores expressões de liberdade emocional que podemos desenvolver, porque não se trata de aprender a não precisar de ninguém. Nós precisamos de vínculos, afeto e pertencimento. Trata-se apenas de aprender a não abandonar a própria vida enquanto esperamos que alguém apareça. E quando construímos uma rotina que gostamos, cultivamos amizades, cuidamos do corpo porque ele é a nossa casa, desenvolvemos interesses e criamos momentos de alegria para nós mesmas, começamos a enxergar um relacionamento de outra maneira. Ele deixa de ser uma tentativa de preencher um vazio e passa a ser apenas aquilo que talvez sempre devesse ter sido. Alguém chegando para compartilhar uma vida que já é bonita, e não para carregá-la nas costas. Existe um versículo na Bíblia que fala muito sobre isso. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus diz: Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Perceba que Jesus não disse apenas para amarmos o próximo. Ele pressupõe que exista amor por si mesmo primeiro. O padrão pelo qual amamos os outros costuma ser o mesmo padrão pelo qual nos tratamos. Se nos criticamos e toleramos desrespeito, é possível que levemos essa mesma dinâmica para nossos relacionamentos. Amar a si mesma não é egoísmo, orgulho ou vaidade. É reconhecer que você também é uma criação valiosa de Deus, digna de cuidado, respeito, descanso, limites saudáveis e compaixão. É entender que Deus nunca pediu que você se anulasse para ser amada. Pelo contrário, Ele deseja que você aprenda a enxergar a si mesma com o mesmo amor que Ele tem por você. Então, se existe algo que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é isso. Você não precisa convencer ninguém de que merece amor. Você já possui valor. O que talvez esteja aprendendo agora é simplesmente parar de negociá-lo. Se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho a mim mesma. Por favor, deixe o seu like para que esta reflexão possa alcançar mais mulheres que talvez estejam se sentindo sozinhas neste momento. E inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos sobre autoconhecimento, autoestima e crescimento pessoal. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa se lembrar de que ela não está esperando alguém para completá-la, mas aprendendo a se tornar a mulher incrível que Deus sempre soube que ela poderia ser. Obrigada por estar aqui, por dedicar esse tempo a você mesma e por permitir que eu fizesse parte da sua jornada hoje. Cuide-se, escolha-se todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.